Graças a Deus. Dona Amália, a senhora fica à vontade. Eu só tenho até às 9, mas só dá mensagem dentro desse período aí. Fica à vontade. Tá bom. Posso ler um trechinho do Evangelho? Ok, fica à vontade. E um trechinho do Evangelho, né, para nós. Vou pegar aqui o Cristo Consolador, que é nossa necessidade, né, de firmarmos isso em nossa alma, sempre muito. Então, eu vou ler só o item 3 do Cristo Consolador. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe esse momento em que estamos juntos para refletirmos essas lições de vida que a doutrina de Jesus traz para nós. O próprio Jesus prometeu que nós conheceríamos todas as coisas, não é? Principalmente com relação à nossa realidade espiritual. Somos seres imortais. Não pertencemos a esse mundo de matéria, porque nós não somos matéria. Nós estamos revestidos de matéria, mas não somos matéria. Nosso mundo real é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, né? O mundo, a eternidade, onde é o reino de Deus. Lá nós fomos criados e para lá nós retornaremos um dia, né? Definitivamente. A gente retorna sempre, mas um dia será definitivamente. Então, o tema nosso de hoje, né? Primeiro, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês, né? A gente relembra o nosso trabalho do presencial, retornaremos a ele, se Deus quiser, mas é muito bom estar com todos vocês, tá? Com todos. Renata, Eleusa, Abadia, Roberta, Ana Boura, Heloíse, Andinho. Oi, Andinho! Maria José, todos vocês. É uma satisfação, uma alegria muito grande. Somos uma família, né? Família espírita, não é isso? Bom, então, como eu dizia, nós pertencemos ao mundo espiritual, não é? E o nosso tema, eu vou tratar, o tema é o que está no Livro dos Espíritos, é da questão 149 a 153, mais ou menos, que nós vamos abranger para falar desse tema, né? E nós trabalhamos ele no encontro, né, que eu falei para a Heloíse, já que eu estou estudando esse tema para o encontro, eu vou aproveitar, né, já que o Ronaldo não pôde vir, peço desculpa por ele, porque ele é aviador, né, e nessa situação de pandemia, né, tá difícil a situação, então ele não pode deixar de atender não, a escala, né, do seu trabalho, tá? Por isso, eu falei, bom, não tem nem que duvidar que sou eu que tenho que fazer no lugar dele, até mesmo por conta do estudo, né, do assunto que a gente já veio tratando e trabalhando, que a gente aplicou aí no período do Carnaval. Então, da 149 a 153, que nós vamos abranger esse assunto, que nós procuramos trabalhar, sabe o quê? A identificação nossa nesse mundo além da morte, né? O que é a vida além da morte? O que nós precisamos tornar palpável?
A gente precisa aprender a tornar palpável. Quer ver uma coisa? A gente acredita em espírito? A gente acredita em espírito? A gente tem certeza de espírito? A gente não vê espírito toda hora. A gente o espírito não está aí para a gente apalpar ele, né? Mas a gente tem certeza que eles existem, né? A gente tem certeza. E até lá na questão 152 é que a gente vai saber bem disso daí, tá? Mas, por enquanto, vamos contar que a gente tem certeza que existem os espíritos, não é? Da mesma forma, aliás, nós temos essa certeza no pensamento. Quem nunca viu o espírito, mas tem certeza que o espírito existe, né? Porque não é... Até mesmo quando a gente vê espírito em sonho, que é o mais comum, ninguém se atina para isso, ninguém procura, né, prestar atenção no sonho, né, no que sonha, com quem sonha, né, que está sonhando com o espírito, né, porque está fora do corpo. Nós estamos fora do corpo e eles estão fora do corpo, né? E a gente vê, a gente conversa, né? E tem situações, histórias até interessantes de sonho, que são coisas reais, né? Concretas, né? Mas a gente não presta atenção nisso. Por quê? Porque a ciência não explica e a gente fica nessa história de que é ilusão. Mas não é. A doutrina de Jesus veio ensinar a gente a aprender a concretizar em nós essas ideias. É isso? Então, nós precisamos aprender a perceber o mundo espiritual, assim, torná-lo concreto em nossos pensamentos. Né? Porque, por exemplo, a dona Ivone, no livro Devassando o Invisível, ela diz que o mundo espiritual, que é matéria, nós precisamos ter essa mentalidade. É matéria. Então, ela diz, o mundo espiritual é uma matéria que, para nós, quando estamos lá, né, quando passamos definitivamente, né, quando estamos lá, ou para os espíritos, ela fala assim, para os espíritos, o mundo espiritual é de matéria, e é uma matéria tão concreta, ou mais concreta do que a nossa matéria é para nós. Porque a nossa matéria desmancha. A nossa matéria, ela dilui, ela destrói. E a matéria do mundo espiritual é indestrutível. Indestrutível. Ela é transformável. Né? O espírito transforma a matéria, mas não acaba. É indestrutível. É para sempre. Né? Bom, então vamos começar aqui nosso assunto, que tem muita coisa boa. Né? Então, começa lá na questão 149. Olha, eu estou apaixonada com esse negócio, sabe? Estudei tanto isso para a gente fazer o encontro, né? Então, foi muito bom, muito maravilhoso. Vocês estão me entendendo, né? Quem quiser depois fazer... Alguém quiser fazer alguma pergunta, viu, Ana Boa? Não tem problema, não. Pode me interromper e perguntar, tá bom? Até para não me sentir muito sozinha aqui, né? Está muito claro, dona Mária. Fica à vontade, viu? Tá, vamos lá, olha só que interessante. É muito lindo isso, ó. Na 149, o que se torna a alma? Ó, nosso assunto, a alma após a morte. Após a morte. Né? E todo mundo conhece o que é a morte, né? Então, o que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos responderam. Olha, é tão lógica a resposta, né? Volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Né? Olha só que interessante. O que a gente já aprendeu? A gente aprendeu que somos espíritos encarnados, né? Chamado alma, até mesmo porque Kardec conservou esse termo, e em todos os tempos foi o termo usado em todas as filosofias, ou quase todas as filosofias, principalmente as espiritualistas, né? De que isso que existe, que sai do corpo depois da morte, ou que enquanto a gente está vivo, né, o que movimenta o corpo,
é a alma, né? Então, Kardec manteve, os espíritos também mantiveram esse termo. Tem na Revista Espírita, acho que de 1864, 63 ou 64, tem um belíssimo estudo sobre o termo alma, né? Você Anabô, que é estudioso, deve conhecer isso. Se não conhece, procura lá, que é interessante, é muito amplo até, né? O que é a alma, por que Kardec manteve o termo alma, por que os espíritos, né, utilizam o termo alma para referir-se ao espírito encarnado. Então, vamos lá. Já que a gente sabe disso, que nós somos um espírito encarnado, quando morre o corpo, o que acontece? Voltamos ao mundo dos espíritos. Olha o que ele disse lá, que momentaneamente deixamos. Né? A nossa casa. Aliás, nosso tema do encontro foi muito trabalhado, assim, voltando para casa, a volta para casa. Né? Nós precisamos trabalhar essa mentalidade em nós, né? Dessa volta para casa, porque é a realidade. A gente vai voltar para casa, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo, todos vamos voltar para casa. Agora, vamos concretizar essa morada real, verdadeira, em nós, em nossa mente. Né? Aí ele diz, volta a ser espírito, que está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, né? Que quando nós estamos no corpo, somos alma. Quando saímos do corpo, somos o espírito, somos o que somos, espírito imortal, né? Ser inteligente do universo. Né? Então, por isso, ele diz, né, que momentaneamente a gente deixou e volta para casa. Aí, na questão 150, ele perguntou, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Né? Como é que é? Como é que é isso? Então, como eu disse no início, a gente precisa pensar muito nisso para concretizar, para acabar com o medo da morte, o horror à morte, não é? Nesse tempo de pandemia. Nossa, lidar com isso não está sendo fácil, né? E quando a gente tem já um entendimento, um conhecimento, um entendimento, como a doutrina espírita nos traz, nós logo partimos para a compreensão. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem que ter, nesse momento, diante dessas situações, obediência e resignação. E compreender que está no mecanismo de lei, que está nos desígnios de Deus, e ninguém está indo fora de hora. Né? Então, aí, na questão 150, que ele pergunta e conserva. Aí, tá, eu saí do corpo. Né? Deixei o corpo. E agora? Sou um espírito. O que eu faço agora? Sou um espírito, estou no mundo espiritual. Como é que eu vou ser identificado? Quem que eu vou encontrar lá? Né? Para onde que eu vou? Como a gente chegar num local que a gente desconhece, né? Quando a gente tem um endereço, tudo, a gente já chega lá e já vai se movimentar de procurar. E no mundo espiritual, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Para procurar se localizar, se acomodar, não é? E a doutrina espírita, ela vem... Kardec esmiuçou para nós isso tudo, né? Para nos ensinar a pensar. Aí os espíritos responderam, sim, jamais a perde a individualidade. Porque nós somos únicos na criação divina. Somos uma individualidade. Por exemplo, nós sabemos aqui na Terra, né, a gente tem lá, como é que a gente se identifica aqui na Terra? Né? Através da carteira de identidade. E na carteira de identidade tem que ter o quê? A nossa digital. A nossa digital. No mundo espiritual tem digital? Qual é a digital para o mundo espiritual? Porque aqui na Terra nós temos a digital, né? Que é única. Né? Você pode, até a minha companheirinha, né, que dividiu comigo o estudo, ela colocou, você pode, às vezes a gente tem homônimo, né? Tem homônimo, tem a pessoa que tem o mesmo nome, às vezes tem até a questão, nome de pai e de mãe seriam iguais, mas a digital não é igual. De ninguém. De ninguém.
Então, somos uma individualidade. E isso ninguém muda. Ninguém muda. Aí os espíritos disseram: o que seria da alma se não tivesse, se não permanecesse essa individualidade? Que aí a gente cairia lá na questão 151, já para adiantar aqui esse lado, que também encaixa o assunto, na questão 151, quando Kardec perguntou o que pensar da opinião dos que depois da morte a alma torna o todo universal, seria a individualidade. E por que Deus criou a gente em individualidade? Né? Se ia voltar para a massa. Para que o esforço? O esforço que a gente faz esforço. Ou então, o outro que não faz esforço nenhum vai para o mesmo lugar que eu. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Né? É assim querer achar que Deus está brincando de criar. E não é. Nós sabemos que todo o trabalho de Deus é perfeição. Perfeição. Né? Então, e ele nos criou, como diz a nossa querida irmã Dufour, no livro Laços de Afeto, não, no livro Estudando o Coração, parece, Estudando o Coração, ou Estudando os Sentimentos, né? Estudando os Sentimentos, acho que é Estudando os Sentimentos, de irmã Dufour. Então, ela diz lá que Deus nos criou singular, único, único. Antônio de Aquino tem uma expressão que ele diz que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Então, nessa expressão, ele já mostra o amor único de Deus. O amor único de Deus é único para cada um de nós. Por isso, temos que dar importância a essa questão da individualidade. Porque se voltasse para o todo, perderia tudo. Não teria sentido toda a luta de uma vida. Todo o esforço que o espírito faz, né, para crescer, para desenvolver as suas potencialidades. Né? Por isso, voltando lá na 150, ele diz, né, mas a perde, o que seria dela se não a conservasse? E na 151, aí vamos caminhar, né? Na 151, aí Kardec perguntou assim: como que a alma constata a sua individualidade após a morte do corpo? Se ela não tem mais o corpo material, como é que ela constata isso? Gente, isso aqui dá pano para manga, é uma maravilha. Então, olha só, ele diz assim, eu fazia até assim na dinâmica, vocês vão falar a palavra-chave para mim, né? Porque ele diz assim, né? Como que a alma constata a sua individualidade, visto que não tem mais o corpo material? Porque aqui na Terra, toda referência é o nosso corpo, não é? Toda referência. Toda. Né? Toda referência, como nós temos aqui no comentário, né? No corpo físico, né? Enquanto encarnado, o espírito tem no corpo físico a sua principal referência para se identificar como uma pessoa. A sua aparência física, cor de pele, sexo, idade, etc. São características que lhe permitem reconhecer o seu eu. Esse é o corpo físico. Né? Aí, voltando aqui, tá. Aí os espíritos responderam assim: a alma, ela ainda possui um fluido que lhe é próprio. Só isso aqui daria horas da gente estudar se a gente fosse lá. Como é que é formado o perispírito? Como é que o espírito acumula o fluido, trabalha o fluido? Como é que ele formou o perispírito? Isso é panos para mano. Mas aqui o interessa para nós, porque até mesmo o relógio corre, né? Então, veja bem, ele diz aqui, ela ainda conserva um fluido que lhe é próprio e que aure na atmosfera do seu planeta, que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Aí eu perguntava assim, quem sabe me dizer o que é perispírito? Corpo do espírito. Opa, a palavra-chave. Porque, da mesma forma que nós somos identificados pelo corpo físico aqui na Terra, o mundo espiritual também é no corpo físico do perispírito. É um corpo
físico de uma matéria sutil, diferente da matéria bruta do corpo físico, né? É um corpo de matéria, o que é melhor dizendo, né? Físico, corpo de matéria, mas é uma matéria sutil, né? Por isso temos aqui, né, o comentário do estudo. O espírito, propriamente dito, princípio intelectual e moral, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, quer ele esteja encarnado ou desencarnado. O corpo que reveste os espíritos, seu perispírito, tem, bem como os demais objetos do plano espiritual, não podem ser medidos com os nossos instrumentos, porque são constituídos de uma matéria diferente da matéria do nosso corpo. É isso. Agora, isso tem que se tornar concreto em nós, pelo pensamento. Tudo a gente aprende pelo pensamento. E a gente vai concretizando esse mundo material, esse mundo que é matéria, mas que é uma matéria diferenciada e que é o verdadeiro que a gente vive. Tá? Então, esse corpo. Aí, continuando aqui. Sim, interessante que, por exemplo, vamos lá, aqui na Terra, no corpo físico, a gente tem a digital, né? Tem a digital. E também tem a coisa do olho, né? Pelo olhar. Né? Tem até escrito aqui no meu comentário, no comentário aqui do estudo, que é pela digital e pela... Como é que eles chamam aqui? A gente identificado pelo brilho dos olhos, né? Uma luzinha dos olhos. Está aqui, eu não vou procurar para não perder meu tempo. Mas é pelo olhar, a gente sabe que... É pela íris, dona Mari. É isso aí. Pela íris. Isso, né? Que a gente... Isso hoje até é usado isso, né? Você pode, no celular, você pode, com os olhos, você, né, identificar as coisas. Então, no mundo, no perispírito, que é isso que eu quero trazer para nós, a digital é no todo, 380 graus no perispírito, todo. Então, é no corpo perispirítico que nós temos todo um campo digital. Todo um campo digital. Né? Por isso que um pensamento seu pode te identificar. Um pedaço da sua vibração pode te identificar. A gente é identificado pelo campo vibracional nosso, e que é uma expansão do perispírito, uma vibração do perispírito. E você é identificado só por essa vibração. Então, o nosso campo digital no perispírito é muito mais amplo. Além de que esse corpo espiritual, ele reflete tudo, por exemplo, como eu sou aqui na Terra, que eu desencarno, eu apareço como sou. Ele reflete tudo isso. Tudo como eu sou e como eu estou. E posso modificar pelo meu pensamento. Né? Então, é muito mais amplo essa possibilidade do perispírito de identificação. Outro grande valor do perispírito é que ele é o real, porque ele é o corpo, ele é a forma do corpo físico. Ele é a forma do corpo físico. E uma informação da dona Ivone no livro Recordações da Mediunidade, quando ela fala desse complexo do perispírito, ela fala que é ele que mantém o corpo físico em pé quando a gente está encarnado. E aí não é verdade? Cochilou, o cachimbo cai. Quando você tem um mal-estar, que o espírito sai do corpo, a gente desmaiou, o espírito saiu do corpo. Né? Cochilou, o espírito sai do corpo. Aí o corpo físico tomba, cai. Né? Então, isso tudo é preciso que nós trabalhemos em nossa mente, compreendamos, procuremos compreender para ir consolidando. É isso que vai fazer
com que nós, de repente, a gente desencarnar e não vai ter aflição. Não vai ter aflição, porque nós vamos, né, como Sansão. Né? Vocês conheceram a história de Sansão? Conhecem, né? Acabaram de estudar, não foi isso? Ou vão estudar? Hoje foi apresentado uma belíssima parte de Sansão, exatamente por esse processo, né, de dar para nós provas da realidade da vida além da morte. Né? E com tranquilidade, porque ele já sabia que ele ia desencarnar e ainda se comprometeu de ajudar Kardec assim que ele desencarnasse. Né? Por aí. É outra história lá muito maravilhosa. Então, vamos caminhar. Aí, outra coisa, olha só. Aí, na questão 150b, Kardec perguntou: a alma nada leva desse mundo? É outro R$500, né? Para a gente aprender. O que a alma leva desse mundo? Ele perguntou aqui. Nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na terra. Bom, verdadeira propriedade. Tudo aquilo que o espírito pode levar deste mundo. Tudo aquilo que eu posso levar deste mundo. As conquistas, né? As conquistas morais e espirituais. Ele não leva nada de matéria densa, nenhuma poeirinha, mas ele leva tudo que ele, todos os feitos, todas as realizações, tudo que ele aprendeu, tudo que ele conheceu, né? Tudo que ele se relacionou, né? Nós sabemos quanto que, por exemplo, até os nossos olhos são uma máquina fotográfica em potencial nesse universo. Tudo que passa pelos nossos olhos vai gravando, a alma vai gravando. Agora, a lembrança. Lembra a lembrança do que... Primeiro, eu gosto sempre de mostrar isso aqui rapidinho. Primeiro, porque da lembrança a gente vai ampliar mais um pouco. Mas o desejo de ir para um mundo melhor. E desejo de ir para um mundo melhor. Sentimento inato de felicidade. A gente não vive correndo atrás da felicidade. Até o homem mau que está fazendo mal, ele pensa que ele está sendo feliz. Ele está buscando felicidade. Só que ele está equivocado. Está seguindo um caminho errado. Mas ele quer a felicidade. Não tem quem não existe. Não existe quem não queira ser feliz. Né? Porque é um sentimento inato. Né? Está gravado em nós, desde que nós fomos criados por Deus. E quando a gente adentramos a humanidade e começamos a buscar, né, a Deus, buscar a lei, buscar... por exemplo, nós buscamos a felicidade nas coisas materiais, mas eu quero ser feliz. Cada vez ter mais conforto, cada vez ter mais facilidade, cada vez mais isso. Mas somente a gente tem feito isso prisioneiros de uma mentalidade materialista. Nós temos que fazer isso procurando a felicidade real, a verdadeira felicidade. Que, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, né, para viver a vida material e ser feliz, basta a posse do necessário. Mas a verdadeira felicidade está na consciência tranquila e na fé no futuro. E isso a gente leva. Isso a gente leva. Né? Consciência tranquila e fé no futuro. Isso a gente leva. Não é? A posse do necessário, não. É viver aqui na Terra o que a gente tem, comer, beber, vestir, ter moradia, tudo é uma necessidade. Se não tem, é culpa do próprio homem, do egoísmo, do orgulho, da maldade do homem. Porque a natureza
nos oferece, as leis divinas nos fornecem tudo o que nós precisamos. A gente tem que aprender a buscar, né, para encontrar. Buscar e acharei, bater e a porta se vos abrirá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, isso nós podemos, né, devemos fazer. Agora, precisamos pensar o que a gente vai lembrar. E o que a gente lembra? O que são as lembranças? Tudo que a gente fez, tudo que a gente realizou. Né? E coisa, ó, nós temos um arquivo potente, né? Potente. São palavras que a gente nem tem palavras para definir situações. Né? O arquivo da alma, milenar. Milenar. Eu posso lembrar de coisas 10 encarnações antes. Né? Posso lembrar de feitos, de situações. Então, por isso que nada além da lembrança. Por quê? Pela lembrança que a gente se busca, que buscam a gente. Né? Então, são essas situações que nós vamos... que nós precisamos, né, definir em nossas vidas. Não é? Então, aí, continuando aqui, nós vamos entrar agora na questão 152, que é também muito interessante para nós trabalharmos, que vem assim, ajudar a gente até nessa questão das lembranças. Né? O que é marcante para mim? Eu vou lembrar, principalmente, primeiramente, eu vou lembrar daquilo que é o recente, né? Aquilo que ou o mais preocupante para a minha vida, né? De espírito, minha vida de espírito. Né? Então, aquilo que é mais preocupante, ou aquilo que me incomoda. Né? Então, a gente vai lembrando e buscando, né, essas situações. A questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que prova? Como é que eu posso provar que sou eu mesmo? Ou descobrir o que pode me provar que é fulano, beltrano, ciclano, né, que está se comunicando? E aí a gente tem um manancial, né? O livro dos médiuns, o próprio livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né? Céu e Inferno, todas essas obras, a Gênese, que estuda a ciência espírita, tem tudo aí ensinando a gente, né, nessa necessidade que a gente tem, né, de concretizar em nós essa realidade. Quanto mais eu vou adquirindo a certeza, por isso que a fé, né? A fé, essa alavanca que impulsiona todas as outras virtudes, vai impulsionando a gente na busca das conquistas, das realizações espirituais. Quanto mais certeza eu tenho das coisas, mostra mais fé, né? Que a minha fé está, porque ela é inata em nós também. A fé é o sentimento inato dos destinos do espírito, dos homens. Está lá, capítulo 19, tem 12, do livro do Evangelho. Né? Então, a própria fé, né? como eu estava dizendo, ela é a certeza que a gente vai adquirindo. Por que a gente é muito vacilante? Por que a gente não tem muita fé nessa questão de vida espiritual, de vida além da morte? Porque a gente não tem certeza das coisas, a gente não amadureceu. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai adquirindo entendimento, conhecimento, vai se concretizando em nossa mente essa realidade, mais fé, mais segurança eu vou tendo, né, nessas realizações. Se, por exemplo, como diz o Evangelho também, se o homem soubesse quanta força ele traz em si, quanto potencial ele traz em si, né? Ele fala, faria verdadeiro milagre, né? Deixa eu ver aqui o capítulo, aqui no Evangelho, capítulo 19, para a gente, esse que eu acho muito importante para nós aqui. Capítulo 19, no item 12. Eu vos repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade
a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios. Nós temos que realizar esse prodígio com relação à realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual. Né? Como é bom a gente ter certeza que o nosso ente querido está vivo. Né? Ter certeza. É tão concreto. Por exemplo, Paulo Cordeiro. Para mim é tão concreto Paulo Cordeiro, continuando o seu trabalho, está lá pregando evangelho, ensinando evangelho para os assistidos, como o Espírito informou para mim, para nós, né? Para mim e para minha filha. O trabalho dele lá na Malé, ele escolheu ficar lá na Malé, que é onde tem a nossa assistência social, onde a gente tem os assistidos, né? As pessoas que a gente atende, e que essas pessoas estudam conosco o evangelho, estudam a doutrina, todas elas. Não é só pegar alimento e ir embora para casa, não. Tem, né? Agora no presencial, não, mas no virtual, não. Mas no presencial, sempre foi assim. Nesses 60 anos que o Leoneni está fazendo esse ano. Né? Então, o Espírito informou duas coisas que me fazem muito feliz e me concretiza essa realidade do Paulo no mundo espiritual, né? É que ele, assim, os Espíritos disseram, ele continua obediente aos Espíritos como sempre foi. E a outra particularidade, o seu trabalho, né, ele ensina evangelho para os assistidos, né, cujos corpos estão dormindo em suas casas. Olha só, gente, porque nós somos, como eles, nós também somos acolhidos pelos espíritos, são os espíritos dos assistidos, cujos corpos estão dormindo em suas casas, são levados lá para a assistência social para ouvirem evangelho, ouvirem doutrina espírita, em espírito. Né? Isso tudo a gente tem que ir concretizando dentro de nós. Então, vamos lá. Aí, Kardec quer saber com os espíritos que prova a gente pode ter disso tudo aí. Já estou passando algumas provas aqui. Por quê? Com certeza. Porque olha a resposta dos espíritos. Não tem, através de comunicações, né? Não tem comunicações, isso. Comunica a voz fora e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Tanto nós conosco mesmo, né? Como também os outros. Nós com os outros conosco. Né? Sermos identificados. Né? E as comunicações existiram em todos os tempos. Em todos os tempos existiram as comunicações. Olhando o relógio ali, para não me perder na minha hora. Então, em todos os tempos, né, existiram as comunicações. Pela vidência, pela audição, pela vidência, visão, né, audição, né, materializações, os fantasmas de todos os tempos. Quem eram? Os espíritos. Mas nunca se parou para analisá-los, para estudá-los, para falar a questão das costas, várias histórias, vários relatos de espíritos. E eu fui interessante, a questão da identificação no espiritual, porque se nós pensarmos nisso, meus irmãos, que eu estou relatando para vocês, esse trabalho que a gente fez, isso aqui vai concretizando para nós a realidade. Por exemplo, você vai ser identificado no mundo, lá no mundo espiritual, pelo espírito. Você não se preocupar de cuidar mais do espírito que quando você encarnar. Isso que a gente tem que preocupar. O que eu estou fazendo para melhorar as marcas que o meu perispírito mostrar? Porque, como diz aqui o ensinamento para nós, né? No perispírito, nós vamos mostrar as realidades. Os bons vão demonstrar a sua bondade, o seu valor, e a gente sabe que é aquela questão que eu falei, que é uma nós sabemos quanto que nós trabalhamos com a força do bem, né? Aquilo que a gente falou, se o espírito descobrisse a força que traz em si, por exemplo, que está em nós, só nossa, individualmente, é a transformação do nosso corpo espiritual, fazê-lo brilhar. Jesus não disse, faça brilhar a vossa luz? Exatamente, é nesse trabalho interno, intenso, que nós vamos fazer para fazer brilhar, porque todo esse campo digital, me permitem falar isso, né, que é o perispírito, vai espelhar o que eu sou na minha realidade espiritual.
A gente bota um corpo, né? Bota um corpo bonitinho, né? A gente tem até atitudes hipócritas, a gente fala uma e sente outra, né? No mundo espiritual não tem isso, não. Você é o que é. Então, o que eu trouxe, que eu falei que é para nós é o caso, que aqui no relato, o título é o vampiro. É o vampiro. Aquele relato, vocês são estudiosos da doutrina, nosso lar. Não tem lá um relato de uma mulher que ela foi no mar e na terra, né? E ela vai bater nas portas do nosso lar, querendo que ela seja acolhida. E ela buscava o céu, né? E ela vai o céu. E ela, esse relato que está de André Luiz. Então, essa mulher está aqui, ó. Uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para o campo de cultura. Creio tenha passado despercebida dos vigilantes. Está aqui André Luiz e Narcisa, né, que estão lá trabalhando, e eles observam, batendo lá nos portões, que ela não foi permitida. E aí, eles vão procurar saber por que ela não entrou. E aí, o espírito chama a atenção dela, chama a atenção deles dois, né, para eles perceberem nessa infeliz mulher as características que ela demonstrava da sua realidade interior. Né? Então, eles dizem aí, ó, deparou-se-nos, então, miserável figura de mulher que implorava socorro do outro lado, coberta de andrajos, olha só, marcas do perispírito. O perispírito, ele vai apresentar a roupa que eu quero aparecer no mundo espiritual. Nós sabemos que, geralmente, a roupa que a gente, naturalmente, quase que automaticamente, a gente aparece, é até a roupa que a gente foi sepultado. Aquela roupa ali. A não ser que eu queira, né, está tão automático em mim que eu já me vejo com outra roupagem. Mas, geralmente, né, e principalmente como a maioria dos homens não tem ainda essa mentalidade, né, que a gente está aprendendo com a doutrina espírita, que essa realidade, que ninguém pensa nisso, a gente não quer falar de morte. Falou em morte, está correndo? Não! Você tem que saber que acontece a morte do corpo, que você sai dele e que vai acontecer alguma coisa com você. Então, você tem que saber que você não vai ficar nu. Lembra que Joana d'Arc, até Joana d'Arc também é trazida aqui num dos anexos da nossa apostila. Então, Joana d'Arc, quando ela via os espíritos, né, e aqueles sacerdotes lá do tempo dela, os homens que a condenavam, perguntaram para ela, e aí, eles aparecem nu para você? E ela diz, pensas que Deus não tem que vestir os espíritos? Aí, né? E isso é por conta de cada um de nós. Né? Nós criamos as nossas roupas. Então, eu já saio vestido. Eu saio do meu corpo físico vestido. O espírito vestido, de roupa. Né? Então, a roupagem será de acordo com a mentalidade do próprio espírito. Então, no automatismo da vida, como é que ele se vê fora do corpo? Como ele estava vestido. Se vê assim. Né? E é reconhecido. Então, nós temos esse caso, que é interessante. Outra coisa, outro aspecto. Ela se apresentou com andrajos. O que é andrajos? Roupa suja, rasgada, sebenta. Por quê? Era a sua mente espiritual. Doentia. Por isso, ele diz, a infeliz mulher. Ela se apresentava de acordo como ela era na realidade espiritual. Por isso que eu disse, lá a gente não tem como fingir. E a gente lembrou de várias situações. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que André Luiz conta também, que está no livro Libertação, da esposa de um médico que era muito bonita, uma loura muito linda, mas quando ela ia dormir, que saía do corpo, ela era uma bruxa, porque ela era má. Então, como eu disse,
se nós passarmos a tratar desse assunto, de como é isso fora do corpo, a gente não vai se preocupar de se cuidar aqui? Porque a gente sabe que é encarnado que a gente tem que aprender as coisas. É encarnado que a gente tem que se preparar para essa realidade. É encarnado. Não é esperar desencarnar para poder tratar disso. E a bênção da doutrina espírita é exatamente para que nós tratemos. Outra coisa, está quase acabando o meu tempo. Outra coisa aqui, ó, que ela trouxe. A fisionomia. A nossa fisionomia. Nosso perispírito vai espelhar a nossa fisionomia real. Se eu estou raiventa, se eu tenho bons sentimentos ou se eu sou má. Né? Nós, na nossa imperfeição, a gente não é perfeito, né? A gente é imperfeito, mas nem somos maus. A gente é o que é, mas não seremos anjos. Por quê? Porque a gente carrega muitas marcas. Então, é isso que a gente tem, porque a espiritualidade, Deus é misericordioso conosco. Então, ele vai ajudar a gente, por isso a prática do bem aqui na Terra é o que é? É o buril da alma, é o buril da alma para iluminar seu perispírito, seu corpo espiritual. Então, ela trouxe, ó, as reações fisionômicas, porque quando ela foi contrariada de não poder entrar, quando ela foi convidada a olhar para si mesma e admitir o erro que ela fez, os enganos da vida, as maldades que ela fez, ela ficou com raiva. Então, ela demonstrou um rosto raivoso, né? E passou a ofender os espíritos. Então, presta atenção. Se nós carregamos dentro de nós ira, raiva, é assim que a gente vai se revelar. Por isso, o nosso dever é trabalhar aqui. Por isso, a lição do perdão, da compreensão, da tolerância, né? E fazer o bem, o mais que a gente puder. Porque a prática do bem é que devagarinho vai ajudando. E estudar a doutrina espírita, né? Estudar essa doutrina, estudar o Evangelho de Jesus, modificar a nossa mentalidade, enriquecer a nossa mentalidade, parar de pensar mal dos outros, né? Como diz os espíritos, vamos desenvolver uma parede de contenção da maledicência. A maledicência é milenar na nossa vida. Como é que a gente vai aparecer no mundo espiritual? Com a maledicência. Não vamos refletir coisa boa, luz, né? Então, são vários aspectos que nós precisamos ver que esse campo digital, que é o perispírito, vai demonstrar a nossa realidade interior. E aí os espíritos disseram para Kardec, né, que através das comunicações, então nós temos, por exemplo, né, nós temos as provas através das comunicações, assinatura dos espíritos, relato dos espíritos. Nós temos um caso aqui, o pai desejou ver a filha, estava com saudade, as nossas afeições, os nossos sentimentos, eles permanecem, a gente tem saudade um dos outros, é isso, natural, né? Porque o que é do espírito, e é isso que a gente leva para o mundo espiritual. E para fechar, tem a última questão, que é a questão que Kardec pergunta, o que a gente pode entender por vida eterna, que é essa questão que quando a gente fala em morte, em desencarnação, em ir para o mundo espiritual, tem essa questão da vida eterna, que a gente confunde com a vida imortal, né? A vida imortal, o espírito é imortal,
A vida que o espírito vive é eterna. Por quê? A eternidade é o mundo espiritual no todo. É o reino de Deus. Não é? Viver a vida eterna. Jesus dizia, ser feliz na eternidade. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Porque, na verdade, eterno é o ser que não foi criado, que sempre existiu, que é Deus, o único que é Deus. Porque é criado, sempre existiu e não tem fim. E nós somos espíritos que tivemos um princípio. Né? Deus criou a gente. Nós temos um princípio, mas não temos fim. Nós somos imortais. E vamos viver uma vida eterna. A vida é eterna. Né? Então, os espíritos imortais vivem a vida eterna. E aí, para encerrar, vou trazer, como a gente trouxe lá no nosso encontro, aquele caso do moço rico que procura Jesus para saber com Jesus, Senhor, como eu faço para ser feliz na vida eterna, na eternidade? Né? Aquela que Jesus, né, prometeu para eles, né? O que eu faço para ser feliz? E aí Jesus disse para ele, cumpre a lei. Que lei, Senhor? De amar a Deus, não matar, não roubar, não desejar o mal ao próximo, honrar vosso pai, vossa mãe, todo o decálogo, né? E aí ele disse, eu já cumpro, Senhor. O que mais eu preciso fazer? E aí Jesus, sabendo qual era a dificuldade real dele, o apego aos bens terrenos. Olha, meus irmãos, o maior empecilho que a gente tem para adentrar no mundo espiritual com mais tranquilidade é o apego aos bens terrenos. E apego aos bens terrenos não é só questão de dinheiro, não. É objetos, é pessoas. Apego às coisas da vida terrena. Né? E esse jovem, como Jesus conhecia a dificuldade dele, disse para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Né? E aí o jovem, como não tinha ainda a virtude da abnegação, se entristeceu. Né? Saiu entristecido, porque ele sabia o quanto ele ainda não tinha condições de abrir mão de todos os seus bens. Ele tinha muitos bens, muita riqueza. E, às vezes, a gente pensa que Jesus condenava a riqueza. Jesus não condenava a riqueza, até mesmo porque ela está no trabalho, nas leis divinas, para ensinar a gente a viver com muito, a viver com pouco, a pobreza e a riqueza. São dois mecanismos de educação do espírito encarnado. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos pensar muito nisso, concretizar o mundo espiritual em nossas mentes, em nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe a todos e eu desejo a todos muita felicidade. Obrigada, Nabô. Dona Amália, nós que agradecemos, ficamos assim, felizes por as colocações que nos ajudam nessa caminhada. Inclusive, nós estamos trabalhando, né, nessa área, nós começamos o senhor Sanson ontem, lá no Céu e Inferno. Uma delícia. É muito bom. E eu gosto muito também, lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 16, item 9, é uma parte lá que se trata da verdadeira propriedade. A propriedade. Eu gosto muito do início da frase. Diz que o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. Né? O que ele encontra ao chegar e o que deixa partir. É muito lindo, não é? O que ele encontra ao chegar e deixa partir. Não tem saída, Nabô. Não tem saída. Então fica aberto aí, alguém querer fazer alguma pergunta da Malha, querer colocação, fica à vontade. Eu vou fechar o microfone aqui.
Nadinha? Foi muito bem explicado assim? Dona Amália, foi sim, foi muito satisfatório, viu? Muito mesmo, foi assim, um complemento, porque realmente a gente tá dentro assim, do assunto. Né? E é muito bom a gente escutar outra pessoa que não está fazendo parte do estudo, né? E vem e coloca aquilo tudo para a gente, assim, dentro daquilo mesmo que a gente está estudando. Foi Muito assim, providencial. vai Foi realmente. O complemento foi muito bom mesmo, né? Foi muito válido para nós. tá bom. Hoje, ontem eu estava ouvindo a comparação, o estudo, né, do Fausto sobre as formiguinhas, né? Ah, tá. Eu achei tão interessante assim o paralelo que fez, né? Ficou muito bom mesmo. Aquele estudo é maravilhoso. Eu adoro. Não é sempre que eu posso, mas quando eu consigo, não, eu gosto mesmo. Deve ser bem. Às vezes É um eu não prazer. consigo assim, eu não consigo às vezes no dia, mas eu ouço depois pelo YouTube, com certeza. Vale. Obrigada, viu, dona Márcia? Nada, não, eu que agradeço a oportunidade. E pode contar conosco, tá? Pode marcar já, né, dona Maria? Pode marcar outra, né? Eu queria agradecer a presença do Paulo aqui com a gente hoje também. Ah, tá. Ele me fez uma pergunta outro dia, perguntando assim, o que eu achava do trabalho deles. Ana Boa, você quer colocar aí? Eu respondi para ele, mas aí ele perguntou do Rio, né? O que o grupo acha, né? Sente assim com relação ao trabalho do Leão Denis na nossa casa, né? Você respondia, Ana Boa? Na verdade, nós estamos sentindo muita falta, né, do grupo, né? Estamos acostumados com a turma, com os amigos, essa distância, né? Vem nos trazer, vem nos ajudar. A gente vai voltar. Deixa passar aqui Deixa o plano espiritual liberar a gente, aí a gente vai voltar. Tá bom, se Deus quiser. Ana Bora, eu estou tentando, assim, nos meses, né, dona Amália? Sempre eu falo, dona Amália, esse mês era seu aqui, né? Eu estou tentando continuar, assim, dando continuidade nos meses que eles vinham de fazer as palestras para nós, né? Vocês podem contar conosco uma vez por mês, se vocês quiserem. Entendeu? Não precisa ser só nas datas que a gente ia, não. Tá? Se quiserem vezes, é só comunicar, que a gente coloca na agenda. Que ótimo. Pessoas. Que coisa boa. Organizei o grupo, já organizamos o grupo todo, até com relação a essa questão da autorização de imagens, está tudo organizadinho, todo o grupo que participa, que faz estudo, né? Que aí a gente até tem outros companheiros que não podiam viajar, mas que pelo virtual pode participar. A gente pode falar para vocês. Isso, aproveitar, né, essa chance desse pessoal que não consegue viajar, não consegue sair, né? Se vocês quiserem, né, vocês podem procurar a gente, não precisa ser só nas datas que a gente ia em Minas, não. Tá, joia. Tá bom. Obrigada, viu, dona Lá? Ok. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vamos pedir um andinho para fazer a prece de encerramento e agradecemos a todos. Ok, Nambu, fico muito satisfeito quando me direciona, né, para fazer a prece aí de início ou fim. Só que se você, né, não se importar, eu gostaria de estar pedindo o Paulo para finalizar, porque eu estou com um problema na internet aqui, e agradecer a dona Amália também, porque o pouco que eu pude alimentar aqui foi muito construtivo. Hoje aqui, no início foi bem, mas do meio para cá ela caiu muito, mas, né? Isso acontece, né? É a questão da E para que não dá nenhum problema aí agora na prece final, eu gostaria do querido Paulo encerrasse para nós aí. E aí, Ana Boa, você
Autoriza? Tem que autorizar, não, rapaz. Que isso, que autoriza, fica à A gente vontade. tem que ficar nas formalidades de quem nos Não, recebe, né? A fica à gente tem que... vontade, fica à vontade. Tá bom, então a gente vai fazer a prece. Senhor, Pai de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reencontrar esses corações queridos, de estarmos juntos, a Ti, nesta casa tão querida de Guatama, o Grupo Renascer, a esses espíritos dirigentes da casa, que nos recebe com muito carinho, muito amor, alegrando nos nossos corações. Somos gratos, Senhor, por nos dar essa oportunidade de rever esses queridos, de ouvi-los. Agradecemos aos nossos guias que nos unem a esses corações e a todos esses espíritos encarnados e desencarnados, voltados para o Evangelho de Jesus, para essa doutrina espírita que tanto tem nos feito perceber as nossas grandezas e também as nossas pequenas deficiências. E que nesses momentos de reflexão reconhecemos a nossa grandeza, o quão nós ainda somos modestos conosco mesmos, e que possamos, Senhor, junto a Ti, nos transformar nesses seres tão aguardados pelo Senhor, seres agentes da Tua obra, do Teu amor. Por isso, Senhor, somos gratos por essas bênçãos, por esse carinho, por esse amparo e por essa sustentação em nosso crescimento. Senhor, me permita pedir, abençoe a todos nessa caminhada e que os nossos laços se estreitem cada vez mais, porque, como já sabemos, Teus filhos amados são reconhecidos por muitos se amarem. Possamos nós estreitarmos esses laços em Teu amor. Que Tua paz, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, Paulo, muito obrigado. Ana Amália, para Paulo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um grande abraço. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Com Deus, Obrigada, dona Ana Amália. Amália. Obrigada, Paulo. Que bom que vocês puderam estar aqui. Outro dia você não conseguiu, né? Que bom que você veio hoje.